Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é de interesse de todas as pessoas. Todo mundo precisa estar atento a essa situação, que é a questão da liderança. Liderança é algo que você exerce tanto na sua vida profissional quanto pessoal. Então a gente, como sempre, vai trazer esse conteúdo de uma forma muito tranquila, sem nada de técnica. É um bate-papo mesmo com uma pessoa que tem muita experiência no assunto. Inclusive, lançou o livro A Jornada do Líder, que é a Jaqueline Menezes. Jaque, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Que bom. Eu vou fazer uma breve aqui, passada do currículo da Jaque, só para a gente repassar. Então, a Jaque é pedagoga, especialista em gestão de pessoas pela PUC, mestre em engenharia de produção, coach certificada pelo ICI, membro do ICF, Meta Coaching System International, pesquisadora de liderança, gestão contemporânea e PNL, e há mais de 20 anos trabalha no desenvolvimento de gestores e líderes. Então, vamos bater esse papo aqui. Fique com a gente que você vai gostar. Eu queria começar, já fazer uma pergunta assim, introdutória mesmo, porque antes de mais nada, né, a gente precisa entender o que é essa importância do líder. É importante isso? Qual que é a importância do líder num contexto em específico aí das empresas, embora também a gente saiba que isso se irradia até para uma vida pessoal, mas... enfim, é uma coisa que a gente tem que ter, né, em mente na nossa profissão e na nossa família, enfim. Muito bem. Vou colocar o livro aqui, tá? Okay. Em destaque, para quem quiser, a gente compra. Eu ganhei, né? Então, eu agradeço. Então, eu quero começar falando, então eu faço parte da Menezes Consultoria, né? Então, faço a direção dessa consultoria. E a gente tem, nos últimos 10 anos, se dedicado especificamente a ajudar os líderes nesse desenvolvimento contínuo, né? A mostrar para eles algumas possibilidades, né, frente aos desafios que eles vêm e colocam, tá? Então, vamos começar falando dessa importância, né? A importância do líder. Primeiro, a gente começa a aquecer assim, o nosso entendimento, trazendo todas essas pesquisas atuais que nos revelam, né, nos apontam com muita simplicidade que está na figura do líder, né, a grande sacada da empresa para chegar naquilo que eles mais querem, os resultados. Então, o que a gente vê, né, quando a gente encontra líderes, colaboradores, pessoas que estão saindo da empresa, a grande referência deles ou o grande obstáculo, aquilo que os impede, tem sido mais a sua relação de vínculo e confiança com a sua liderança. Então, a liderança ela tem uma importância na medida que as pessoas elas necessitam, é uma coisa vital, crucial no dia a dia. Você estar com alguém que direciona seu trabalho, que faz o teu feedback, que te apoia, que te desenvolve, que você tenha com esta pessoa, né, uma relação de confiança, vínculo, e que vai muito além do líder olhar para as tarefas do dia a dia, né? O líder, ele, infelizmente, foi preparado, né, para olhar para as tarefas, para as entregas, e foi pouco estimulado, né, inspirado a construir laços de confiança com as pessoas que compõem a sua equipe. Legal que você fala isso. Bom, você tem uma visão da formação pedagogia, então você tem uma visão educacional, né? Sim. Claro que está na tua formação da essência de base. E aí você fala tarefas e pessoas, né? E aí talvez até no ensino, às vezes o nosso ensino, às vezes a gente é muito por entregas e de tarefas, e a gente às vezes não tem esse preparo. Sim. De trabalho, de trabalhar com as pessoas, de ter paciência. Você falou do feedback, né? Então, assim, isso tudo também é importante para um líder, essa questão, além das tarefas, a questão das pessoas. Qual que é o tamanho da importância dele estar olhando para as pessoas? A importância é vital, tá? Antes de olhar para as tarefas, um líder precisa conhecer a sua equipe, né? Ele precisa olhar para esse contexto humanizado que é uma empresa, né? Para esse grupo de pessoas, né, que tem talentos únicos, que tem
gaps de desenvolvimento, e isso é natural no ser humano, né? Ele tem que olhar para ele como pessoa, né? Para começar a compreender, né, que nesses contextos empresariais, né, nós vamos contar com uma gama de habilidades humanas e técnicas, né? Mas que o comportamento, né, a integração, a coesão de uma empresa, ela é mais importante, mais valorosa para que a gente alcance o resultado do que simplesmente a gente estabelecer o que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos, né, que é a gestão, a liderança do controle e do comando, né? Isso é muito comum e ninguém precisa se culpabilizar por isso, né? Essa foi a realidade que nós vivemos, encontramos. Então, é preciso começar a entender que os resultados são feitos por meio das pessoas, né? E aí as pessoas passam a ser o ativo principal, só que não na conversa, na fala, né? Tem que ser nas ações de um Os líder. atos. E aí eu acho que é um dos grandes problemas, né? Que muitas vezes o discurso ele não é alinhado com a prática. E eu acho que isso, para as pessoas, os liderados, eu acho que é o que mais desmotiva uma equipe, ver um descompasso entre fala, vamos dizer assim, né? E atos, porque aí você vê uma incoerência, joga luz ali, né? Sobre aquela... Sim. E não tem como você manter Não. uma... Não sustenta. Não sustenta, né? Não sustenta. Então, eu acho que o primeiro passo, né, para um líder, eu sou líder, eu estou numa empresa, pequeno, médio, empresário, eu estou à frente de uma área de trabalho, eu sou responsável por um determinado resultado dentro de uma empresa. Então, o primeiro passo para uma liderança começa em você. Começa na percepção, né, ampliada que você pode ter pelo autoconhecimento, para você entender primeiro você mesmo, as suas necessidades humanas, né? Você compreender, né, que não é sobre o teu valor como pessoa, mas é sobre o que você faz, né? E nós, humanos, somos falíveis por natureza, nós vamos falhar para poder aprender, nós vamos... Eu acho que é o grande... Sim. A coisa legal, né? É a gente aprender fazendo, errando e crescendo. Eu acho que isso é o grande... A beleza E a beleza, a palavra é essa. A beleza de se sentir incompleto, de perceber, né, que usar armaduras, né, aquela liderança com armadura, né, aquela liderança que tem como perfil ou padrão o líder herói, né? O cara centralizador, ele sabe tudo, né? Ele inspira o perfeccionismo nas pessoas, o medo como emoção principal do ambiente. E isso vai gerando uma armadura nas pessoas. Ao invés de soltar os talentos únicos, aprisionam as suas próprias habilidades. E aí, nós temos que entender, dentro do ser humano, a vergonha e a culpa são obstáculos, assim, irremediáveis. São vamos dizer assim, as ervas daninhas de um ambiente, né? O papel do líder é o contrário disso, né? O papel do líder é o cara que inspira, né? E promove grandeza nas pessoas. Legal, né? Legal essa. Inspira, né? Quase que uma definição. O líder é aquele que inspira, toca, né, o coração e promove a grandeza das pessoas. Então, a partir daí você já tem um norte em relação ao que seria essa figura desse líder, que é uma coisa tão abrangente, você acabou de falar. Tem questões intrínsecas, internas dele, que ele tem, e questões externas, né, das pessoas com quem ele convive. E assim, o mundo está mudando muito. Nossa, sim, é uma coisa... Agora a gente está aí com a tal da IA, ou antes era o home office, que a gente foi obrigado, então, e que veio para ficar. Sim. Hoje a gente já vê. E aí, com essas mudanças de mundo, isso impacta no perfil do líder? O perfil do líder, ele também sofreu mudanças e é submetido, é exigido que ele se adapte com base nas mudanças que o contexto, né, o ambiente tem causado e tem sofrido? Olha, adaptabilidade para a liderança é uma palavra de ordem, né? E
nos momentos em que eu estou, né, com líderes nos processos de desenvolvimento, eles trazem, no seu dia a dia, as dificuldades que eles têm com as suas equipes, né? Na grande maioria das vezes, essas dificuldades são humanas. Elas são menos técnicas, menos de conteúdo, de performance e mais de como é que eu faço a minha equipe performar. Então, veja, começa em modular esse perfil, né? Como é que o líder, o centro, a referência, né? O centro de apoio, o facilitador dos processos da empresa, né? Aquele que tem um papel de ensinar, tem um papel de treinar, tem um papel de desafiar, né? De esclarecer quais são as responsabilidades de cada um. É aquele que tem a prerrogativa, na sua função, de dar o feedback, de corrigir a rota, né? E de oferecer àquela pessoa informações claras sobre como ele está indo na sua caminhada. E que contribuições singulares aquela pessoa poderia oferecer para aquela empresa. Então, como é que a gente vai falar de perfil de liderança? Um dos primeiros obstáculos que eu percebo, que eu vejo no dia a dia, que eu estou sempre encontrando nas pessoas que chegam, né? E chegam com vontade de acertar. A primeira coisa, como é que eu faço? Qual é o perfil desejado? Não é esse o caminho. Nós estamos numa realidade mutável, veloz, né? E que nos remete a olhar para nós. Então, o perfil do líder é ele conseguir uma jornada, né? Um caminho com respaldo, apoio, um suporte, muitas vezes até de um profissional, para ele sair dessa posição de invulnerabilidade. Armadura. Então, eu visto uma capa, eu vou para minha empresa e lá eu vou buscar perfeccionismo das pessoas, eu vou buscar acertar, eu vou buscar fazer tudo correto, e aí eu vou aprisionando talentos. Porque o medo que vem por trás do perfeccionismo, o medo que está por trás, né, dessa realidade paralisada que não existe mais, a gente vai perdendo oportunidades de aprender, de evoluir, de crescer, de trazer ideias novas, né? Então, quando a gente fala de perfil de líder, é sobretudo de alguém que é tão humano, que tem a capacidade de primeiro se entender, compreender-se, e aí, depois disso, trazer as pessoas para essa mesma rodada de crescimento. Eu vou dar um exemplo assim bem cotidiano. Um jogador de futebol, um nadador, qualquer que seja a modalidade esportiva, né? Existe um conjunto de habilidades ou competências-chave. Então, se eu vou ser um jogador, eu preciso ter domínio da bola, eu vou precisar ter umas técnicas, eu vou precisar desenvolver as duas pernas, porque tem hora que eu vou chutar com a direita, com a esquerda, tá? Então, eu vou focar naquele conjunto de competências. O líder, ele tem um conjunto chave de competências. Gente, saber ouvir, sem empatia, confiança nas pessoas, na capacidade delas. Então, eu preciso olhar para o meu contexto, e cada contexto, né, tem uma realidade própria. E eu preciso olhar para alguns comportamentos meus, né? E eu começo, então, olhar e mirar naquelas competências. E aí, como um jogador, como um nadador, eu vou precisar errar muitas vezes para poder acertar. Eu vou precisar ter alguém, né, que segure a minha mão e diga, vai de novo. E é nesse enredo de aprendizado contínuo que se chega à liderança. Só que a gente tem pressa. A gente chega... Tem que estar aberto a isso, né? Chega nas organizações com muita expectativa, com muito receio,
muita insegurança do que é que os outros vão pensar se eu não acertar de primeira. Fica preso naquilo. E aí não deixa de fazer, deixa de sugerir, e aí mata a inovação, né, também, porque as empresas querem muito inovar, e todo mundo tem que inovar e tal, mas às vezes para isso a gente tem que construir um ambiente propício para isso. E já que assim, vamos lá, né, agora por onde começar? Então, os líderes são necessários, são indispensáveis, mas como que a gente começa? O teu livro é uma jornada do líder, então é um caminho, né, já né, sinaliza que é um percurso que tem que ser trilhado para que se chegue lá. Então, o que os líderes de pequenas e médias empresas, né, eles, né, que queiram caminhar nesse sentido, em especial aí das empresas, podem fazer e como que eles devem fazer, o que eles devem fazer para se tornar um líder? Então, essa é a pergunta de milhões, né? Por onde começar? Essa é uma pergunta que eu me faço, né, e que grande parte dos líderes também faz. Então, eu começo pelo próprio entendimento da minha humanidade, né, do meu perfil. Então, é preciso que o líder comece a detectar. É um processo de detecção, de identificação do seu próprio comportamento, né? O seu comportamento e as lacunas do comportamento humano. Só que o seu comportamento agora faz toda a diferença, porque ele afeta o comportamento de um grupo responsável por um resultado. Então, cuidar do meu comportamento significa ampliar as chances de obter um resultado melhor, né? Função principal da liderança, que é reunir um time de pessoas com diferentes habilidades, aproveitar tudo isso e fazer disso a diferença, né? Sim. As equipes de alta performance, né? Criar essas equipes que... será que tem como ter uma equipe de alta performance sem um líder que propicie isso? Tem. Tem? Tem na medida que o líder permita que a sua equipe coloque o melhor de si. É. Né? E aí, veja, como é que eu vou colocar o meu melhor num ambiente que não haja segurança psicológica? Num ambiente onde eu tenho medo de errar, onde eu posso muito bem, né? Então, veja, o primeiro estabelecimento de um ambiente propício a bons resultados, né, é um terreno onde eu posso pedir ajuda, onde eu posso dizer que eu não sei, onde eu posso colocar as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, porque por muito tempo a gente entendeu vulnerabilidade é igual a fraqueza. Então, os fortes são aqueles que se vestem de uma capa, de uma armadura, e são os sabe-tudo. E o sabe-tudo não dá espaço. Nossa, mas é muito chato coisas. Isso. É insuportável, sabe? Você vai numa conversa assim, sabe, com a pessoa, nem conhece, você começou, tá numa roda ali e tal, e a pessoa é o dono da razão. Eu sabe tudo. É muito chato. É muito chato, porque, sabe? A gente tem primeiro que aquilo que você falou, ninguém é completo. E a gente tem que saber, se a pessoa chega numa maturidade e não entendeu isso, ela não evoluiu ainda, enfim. A realidade é complexa, né? E aí a gente limitar a todas as decisões, todas as soluções que aparecem no seu dia a dia, ali na sua empresa, ali na sua área, limitar a centralizar tudo na figura do herói, do líder. Então, o líder não pode ficar doente, o líder não pode sair, senão não acontece. Isso vem do seu próprio comportamento, né? Então, ele precisa revisar esses comportamentos com muita autocompaixão, né? Com muita apreciação. Até aqui foi assim, mas daqui para frente, como é que eu posso fazer diferente? Aberto, né? E como é que eu posso abrir essas possibilidades que as pessoas têm de inovar? E aí, cabe ao líder menos decidir, né, as soluções, não é uma decisão estratégica, mas menos decidir soluções do dia a dia, as questões táticas operacionais, e mais liberar o ambiente para que as pessoas conflitem positivamente. O que é conflitar positivamente? É gerar discussões acaloradas, discussões potentes, onde a gente vai no âmago do problema, onde a gente não tem medo de dizer, opa, eu errei aqui, eu preciso revisar.
isso aqui, do jeito que nós estamos fazendo, não leva à melhor solução. Então, quando a gente abre espaço no ambiente profissional, né, para que a gente revise, para que a gente reconstrua e que a gente possa, inclusive, confiança baseada em vulnerabilidade. Então, é aquela confiança onde a minha história pessoal pode ser colocada à mesa. Né? Eu não tenho receio de contar de onde eu vim, as minhas dificuldades, por onde eu andei, por onde eu passei. Mas eu estou aqui, é daqui para frente, eu quero dar o meu melhor. Quando a gente liberta as pessoas da armadura, que é a liderança com a armadura, a gente vai para uma liderança maior, liderança com ousadia. A ousadia é confiança, é o conflito de ideias, é o respeito, né, por ideias diferentes. Uau, o líder diz, vamos lá, gente, mais ideias. Ah, não tá bom assim, vamos lá. Quais são as possibilidades? O que é que vocês estão guardando aí? E a gente vai trazendo para o ambiente mais potência, mais soluções, né? E aí a gente solta e libera todo o potencial existente. E aí a gente não tem vergonha de ter uma habilidade maior e não ter uma outra que o meu colega tem. Né? É a questão você falou do jogador de futebol. Eu chuto bem com a direita, outro com a esquerda, o outro cabeceia bem e eu não cabeceio bem. Então, né, são as questões de cada um, as características que cada um tem, e isso é assim, é normal, é uma realidade imposta pela vida, e a gente tem que abraçar essas questões. Agora, eu queria perguntar para você, nesse a gente falou do perfil que você alterou e que vem se alterando, então hoje, quais tendências, as principais tendências da liderança no mundo atual, né, nesse mundo complexo que a gente vive, e também daqui para frente que a gente possa fazer aí um cenário projetado, né, sobre essas alterações da liderança? Eu acho que ponto número 1, né, seria o líder estar disposto a se conhecer. Né? Se eu me conheço, eu me gerencio. Né? A conhecer a sua equipe. Então, se eu conheço o outro, eu gerencio o meu comportamento e a minha relação com o outro. Né? Então, saber quais são os motivadores que eu tenho, os meus estilos comportamentais, minhas fraquezas, meus pontos de atenção, aquilo que eu preciso observar em mim, aquilo que eu preciso estar sempre expandindo, melhorando, refinando, né? E eu estar consciente. Então, autoconhecimento dá para você essa perspectiva de conhecer a si mesmo e de gerenciar-se na direção da equipe e dos resultados. Ponto 2, né? Delegar mais. Abrir espaço. Difícil, né? É um dos grandes desafios, né? Confiar. Das pessoas, do líder, né? Delegar. E é indispensável. Delegar. E, sabe, é você abrir espaço. Senão não cresce, a empresa não vai crescer, né? Com certeza. Então, assim, a delegar é uma competência relacional. Porque envolve treinar outras pessoas para ser melhor do que você. Ou você identificar competências no time que você olha, e você percebe potência e você diz, é para essa pessoa aqui que eu vou delegar as informações. Então, delegação, ela envolve resiliência, tirar o ego da frente. Mas tem que ter confiança, né? Tem que confiar. Mas eu não posso confiar só baseado em experiências. Eu já vi que ele fez. Não. Na vulnerabilidade. Vamos se arriscar. Vamos rodar, vamos testar. Vamos testar. Né? Vamos deixar que as pessoas abram as suas potências aqui e coloquem. Então, delegar é abrir espaço para olhar para o estratégico e colocar mais gente fazendo aquilo que eu sempre fiz. Né? Eu acho que dar feedbacks, mas aí é uma competência, gente, de nível alto. Por quê? Porque eu preciso confrontar positivamente. Tenho que aprender a dizer as coisas. É construtivo. Não é crítica. É construtivo, né? O feedback. E não é sobre a pessoa. Sobre um ato, uma atitude. É sobre o que ela faz. E legal. Qual é a implicação do que ela faz no resultado de um time.
Ó, pessoal, feedback, hein? Feedback, a gente pode falar, eu acho que e vamos fazer um dia, Jaque, inteiro só sobre feedback, que eu sei que é um desafio, é muito difícil a gente falar com o outro, né, sobre uma situação que às vezes precisa alinhar, e se não alinhar, aquilo vai voltar a ocorrer e gera todo um problema maior, enfim. Mas posso puxar esse gancho do feedback, assim, você teria umas dicas, como que seria um passo a passo para dar um bom feedback, os requisitos para dar um bom feedback? Certo. A primeira etapa, né, é você estar bem, você perceber, você ter essa autopercepção. Você está bem para confrontar alguém? Eu estou com raiva do meu colaborador. Não vai dar certo. Eu estou irritado com ele. Mas eu, na hora, saio da minha sala, vou correndo lá e no meio do corredor eu quero jogar isso tudo. Isso não é feedback, isso é crítica, né? Isso é falta de competência relacional. Então, primeira coisa, eu estou insatisfeito com algo que está acontecendo e é real na minha empresa. Eu preciso colocar isso. Eu preciso hipoteticamente, confrontar. porque a gente sabe que isso nas empresas não acontece, né? Mas todo mundo bem. vive Então, bem, não existe mas isso está gerando um impacto. Claro. Pera lá, está gerando impacto, né? Então, é prerrogativa do líder. Então, ok, eu preciso confrontar positivamente. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma pergunta para mim antes de fazer para o meu colaborador. Que é perguntar assim, o que é que a pessoa faz que eu estou chamando aquilo? Então, vou pegar um exemplo. Meu colaborador não está entregando no prazo. E isso está afetando sensivelmente. Então, na minha cabeça, de ser humano, né, vulnerável, eu digo, o cara é irresponsável. Eu começo a rotular o comportamento dele. Eu vou nele, não no que ele faz. Então, o risco de quando nós formos confrontar isso, de eu errar e de distanciar e desconectar é muito grande. E é tudo que eu não posso fazer. Então, o que eu faço? Pera lá. O que é que ele faz que eu chamo de irresponsável? Peraí, não entrega no prazo. Afeta. Anotar, né? E eu começo a anotar. O que é que ele faz vamos dizer assim... É o ato. O ato focar no ato, não na conversa com ele. Não é você rotular de irresponsável, não. É assim, aconteceram estes atos que não são, né, adequados, enfim, e que devem ser trabalhados. Que devem ser informados objetivamente, expressados com muita compaixão, respeito e objetividade. Então, vamos lá. No momento em que eu já tirei, já limpei o meu pensamento. Dormiu, o pensamento virou a noite, humano, botou a cabeça no travesseiro. Não é limpo, ele é contaminado. O pensamento humano, ele precisa ser gerenciado a todo momento quando eu sou líder. Até para eu poder dar um passo para trás, limpar a minha perspectiva e poder fazer algo que vai construir na equipe e não vai gerar desconexão. Então, quando eu relato e eu separo, olha só, o ato de separar a pessoa... do ato, né? A pessoa tem valor incondicional e eu não posso falar sobre ela, porque não é o objetivo de um feedback. Agora, o que ela faz e o impacto que ela gera na equipe é responsabilidade do líder. Então, quando eu digo para ela que eu trago dados bem factíveis, né? Que o relatório não está sendo entregue, né? Que isso é importante e sensível para a equipe e que o impacto da não entrega é essa, mais essa, mais essa, e que isso vai gerar um efeito no meu resultado, nessa hora eu estou responsabilizando a pessoa de forma assertiva. Assertivo. Todo mundo pergunta, Jaque, o que é ser um líder assertivo? É uma coisa muito relevante. O assertivo, ele tem 4 elementos. Ele tem que ser direto e objetivo, ele tem que ir ao ponto. Respeitoso, firme, né? E principalmente direto.
Porque o que acontece? Não dá para ficar fazendo rodeios. Nada de rodeio, nada de floreando. usar palavras, você é legal, mas... Não é esse o contexto. Eu estava pensando aqui... Isso. Não, é assim, né? Tem que estar confortável. Aconteceu isso, essa situação, trazer o contexto, os impactos. Eu vou me arriscar quando eu confronto. Até porque também... É ousado. A pessoa fica floreando, fica fazendo rodeios, gera até uma confusão daí. Mas o que é... Qual que era o objetivo da conversa, afinal? A pessoa sai... E aí é difícil você cobrar, né? É. E a responsabilidade do líder. É responsabilidade. E está na função dele, né? E na medida em que ele não coloca isso, não confronta positivamente, né? E ele pergunta o que você pretende fazer com isso, como você pretende resolver. Eu começo a responsabilizar a outra parte, eu começo a trazer e mostrar o quanto eu acredito na capacidade da pessoa de solução. E eu saio dali com um combinado novo, né? E eu separo muito bem, né? Todos esses momentos de conexão, de vínculo, das responsabilidades que temos, né? Porque responsabilizar os outros é uma competência de alto nível da liderança. Chegar até lá é uma jornada de autodescoberta, coragem, né? Não tem liderança sem coragem, sem ousadia. Você até, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, e você já está, até de certa forma, respondendo, né, sobre a questão da coragem. Então, quais são as habilidades-chave para ser um líder? Olha, eu diria assim que tudo começa com a coragem, né? Com a ousadia de primeiro se entender, se conhecer a sua equipe, né? De fazer um caminho diferente daquele do comando e controle, né? Que eu falava das pessoas, eu não falava com as pessoas. A coragem de dizer exatamente a elas o que ela faz e como isso repercute no time, né? Eu acho que na medida que a gente vai gera confiança. Uhum. Porque eu não estou falando sobre ela. Eu estou sendo respeitada, né? Respeitada. Ela se sente respeitada. Confortável no sentido de poder propor, de poder trazer, de poder falar. Não dá para ser líder hoje sem presença, né? Sem saber ouvir o outro lado, sem compreender coisas que a minha percepção é limitada. Então, na medida que é limitada, eu preciso olhar para aquilo. É importante, e quando o líder se importa com alguém, isso faz total diferença. Uma empatia, assim, de... Isso, né, nossa, se colocando no lugar do outro, entendendo. Para o liderado, é o que mais importa. E cuidar com a conexão, né? Não dá para você fazer um confronto positivo com alguém que você não tem conexão. Você não estabeleceu um vínculo emocional. Você não conhece ele. Você não sabe as dificuldades que ele tem. Então, confrontar assertivamente, positivamente, depois. Por isso que a gente fala de rapport, né? Primeiro acompanhar, primeiro conhecer e se vincular, depois conduzir. Quando eu dou o feedback, eu estou na fase conduzir. E para conduzir, antes eu tive que estabelecer um laço forte. Laço, relacionamento, vínculo. Um vínculo. Jaque, bom, muito legal, assim, a gente tá... Tanta coisa pra falar, muita coisa. Você acabou de falar do rapport, né? Que é um item. Aliás, o rapport é muito usado no comercial também, né? O pessoal utiliza... Todas as relações humanas, pessoais, gerar conexão, profissionais. Né? Essa empatia. De você se conectar e de você calibrar-se com a outra pessoa. E assim, como que a gente consegue entender esse impacto do comportamento do líder no time, no resultado da empresa, no resultado da equipe? Eu acho que é dedicando um tempo, né, na sua agenda como líder para olhar para as pessoas, para estar presente com elas, né, para ter essas conversas, né, conversas one-on-one, conversas onde você vai detectar dificuldades, onde você vai inspirar mais confiança, onde o líder, ele tira essa capa, né, de armadura, do sabe-tudo, e ele se coloca como um aprendiz curioso. Então, é nesses momentos que o liderado admira o líder e diz, uau, eu posso trazer a minha dificuldade, eu posso me colocar aqui da forma mais humanizada possível. E veja, ser quem você é o primeiro requisito
para você contribuir numa equipe. É você se sentir pertencendo, engajado. Pertencimento, né? E aí, se o líder não tem esse tempo para estar com as pessoas, para ouvi-las, né? E até para entender o impacto do seu comportamento em algumas pessoas. Como é que ele, como o grande maestro deste grupo, como é que ele pode contribuir positivamente? Como é que ele tira alguém mobiliza uma pessoa do lugar a partir de confiança, né? A partir de conflitos produtivos e vibrantes, né? E desses momentos de responsabilizar uns aos outros, né? O ambiente corporativo ele tem que ser um ambiente da verdade. Não pode ser tóxico. Não. E muitas vezes é. E Muitas nem vezes podemos... E é muito comum. É muito comum ambientes tóxicos. E eu digo isso assim porque a gente conversa com colegas, enfim, falando na minha profissão de advocacia. Eu converso com colegas que estão em escritórios assim, sofrendo. Né? Claro, estão em boas posições e tal, são profissionais bons e tal, mas mais diversas situações, até pessoas que estão iniciando na carreira e tem um ambiente que às vezes é tóxico, isso é comum. E isso eu acho que a liderança tem uma responsabilidade sobre isso. Muito. E ambientes de harmonia artificial, né? Ambientes que parece que está todo mundo bem. Agora tem essa, já não basta. Agora tem harmonia Harmonia artificial. Parece que está tudo bem, né? Mas lá no fundo as pessoas estão sofrendo, estão sentindo essa falta de engajamento, E aí, veja, eu entro naquele processo de fazer o mínimo. E fazendo o mínimo, quem está sofrendo, né? É o resultado, é todos nós que estamos ali, a empresa. Um todo. Então, por isso que a competência relacional para o líder, ela é a principal. Ela, vamos dizer assim, ela tece um tecido mais propício, né? Às contribuições circulares, a fazer diferente. Quando a gente tem, assim, um vínculo com o nosso líder, né? Uma admiração, um respeito, e eu posso ser Veste quem a camisa. Eu sou, eu vou vestir a camisa. Vestir a camisa e aí dá água pro vinho, né? Sim. Os resultados são outros. E Jaque, o autoconhecimento. Qual que é a importância do autoconhecimento? E aí vamos falar de tanto, evidentemente, para o líder e também, claro, para os liderados. Eu tenho certeza que é fundamental. E como que esse autoconhecimento ajuda, né, os líderes no trabalho com a equipe? Olha, eu diria que assim, é a peça principal, tá? É o bolo da festa. Né? O autoconhecimento, para você primeiro se entender, né? Perceber o teu estilo comportamental, e lá nós fazemos, né, a identificação do perfil comportamental DISC, que diz para você, né, o teu estilo principal e mostra para você como o teu estilo pode se relacionar com diferentes estilos. Então, imagine se eu não sei que eu sou um perfil dominante e eu me relaciono diariamente com a pessoa que me apoia, né, que faz todo o meu suporte administrativo e ela tem um perfil mais estável. O perfil estável é um perfil de apoio, de suporte, mas ele não é tão rápido na resposta. E eu, né, a minha expectativa é que esse estilo responda na mesma velocidade que eu. Então, na medida que eu me conheço e eu conheço os diferentes estilos, né, a pessoa mais influente, né, que tem uma comunicação mais fluida e que para ela a pessoa é muito importante, né? Então, ela tem muita facilidade em persuadir, em agregar as pessoas. Então, se eu conheço o estilo de um dos meus líderes ou de um colaborador, eu posso dar uma tarefa para ele mais condizente com esse perfil. Né? Então, o autoconhecimento... Até readequar, às vezes, numa outra função, porque, né, a gente sabe. Eu posso movimentar, né? Eu tenho as pessoas mais conformes, mais analíticas, né? As pessoas mais analíticas, elas têm necessidade de ter mais informações para tomar uma decisão. Então, se eu sou um líder e estou me relacionando com um colaborador mais analítico,
E ele tem essa necessidade, e eu compreendo essa necessidade, né? E eu sei que ele precisa dessa base de informações para usar para a qualidade do trabalho e da entrega, né? Então, como é que eu, conhecendo os diferentes perfis da equipe que compõe o meu time, ou da empresa, eu sou um empreendedor, né? Sou um empresário, eu começo a refinar a minha percepção sobre as pessoas. Eu começo a valorizar os pontos fortes de cada um. E eu consigo fazer uma distribuição de tarefas mais inteligente, mais produtiva. E eu começo a gerar um ambiente de maior segurança psicológica. E eu começo a soltar talentos. E eu começo a ver, né, resultados diferentes. Muitas vezes eu fico estarrecido com isso. Eu fico Isso é muito legal, mas inspirado. porque Eu é quero o autoconhecimento, mais, né? eu quero É o mais, autoconhecimento. Eu quero mais das pessoas. É tirar aquela cortina que tem às vezes que a pessoa não enxerga, Não. né? Eu tive a oportunidade de ser mentorado mentorado, né, que chama? Sim. Mentorado pela Jaque, por muitos anos, inclusive, e assim, fantástico, né? Assim, quem tiver a oportunidade de fazer um trabalho desse tipo, faça, porque é revelador. E até a Jaque estava falando aqui de uma coisa que eu queria que você explicasse. Como é que eu vou saber? Tem uma pessoa que é mais dominante, uma pessoa que é mais estável e tal. Tem uma metodologia, né, que é o Sim. DISC. Como que... Explica um pouquinho, até porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo e falam, nossa, eu queria muito saber, mas existe uma forma, então, até para a gente ter Sim. uma orientação, dar uma orientação. Então, a metodologia DISC, né, uma metodologia assim, muito amplamente difundida, né, no mundo inteiro. Né? É fantástico. E ela, Fantástico. vamos dizer assim, organizou, né, 4 grandes estilos comportamentais, né, e você faz esse inventário de perfil comportamental por uma plataforma online, né, e a partir desse resultado, você consegue entender as tuas grandes forças, fraquezas, né? Você percebe o teu estilo principal e não existe assim, um estilo melhor que o outro, nada disso. A questão é, nós dentro das empresas, nós precisamos de pessoas analíticas, são várias, né? mais perfeccionistas, demandam estilos variados. para atividades mais O cara está no comercial, é diferente do cara que está numa parte de logística, que está diferente na parte do... Exatamente. Né? O influente, né, para as atividades de maior comunicação, de maior persuasão, né? Nós precisamos do dominante. Então, esses diferentes estilos, eles congregam todas as necessidades das empresas. Então, eu preciso saber lidar com diferentes perfis dentro da ação da liderança. E quando eu começo, quando eu limpo, né, amplio essa visão, eu começo a potencializar ambientes e a trazer resultados. O autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Se conhecer. Eu já fiz algumas vezes o DISC. Sim, E é são assim, fantástico. oportunidades. E ele muda. Porque Ele o muda DISC ao que longo você da faz, jornada. o que eu for fazer hoje é diferente de quando eu fiz lá em 2018, por exemplo, Sim. alguns anos atrás. Então é um outro perfil, eu vou dar uma... Eu mudei, né? Isso a resposta é que eu tive. Ou posso ter me adaptado ao ambiente também, né? Tem essa... Claro, você vai olhando, né, para a realidade em que você atua e você vai se desenvolvendo, você vai ampliando o teu escopo de competências e pode sim, né, adaptar-se ao novo ambiente, cenário que você e inclusive as responsabilidades que hoje você tem, que são diferentes talvez de 2018. Sem dúvida. E foi um prazer, né, ter a jornada, né? A jornada do líder. Isso. Então, pessoal, tá aqui a jornada do líder, fantástico, né? Um filho, né, que retrata, né, as conversas que eu tenho tido a oportunidade de ter nesses últimos 10 anos com líderes de todos, né, os níveis e que trouxeram, enriqueceram muito a minha caminhada como profissional, que me deram a honra, o privilégio, né, de aprender mais, de pesquisar mais e instigaram em mim essa paixão que se renova todos os dias, né, de ter esses momentos com os líderes. Eu tenho aqui que agradecer, né, a cada um que esteve e que ainda
estará comigo. Sim, e a gente vai fazer outros papos aí, Com tem certeza. muito assunto. Só feedback, acho que dá para fazer um Nossa, conteúdo, hein? privilégio Legal. sempre estar aqui. Pessoal, então é isso. Estamos chegando ao final de mais um GMA Cast. Foi um prazer aqui receber a Jaque. Vamos fazer outros, prometo. E quem quiser também, não precisa o livro agora, depois dessa aula, já está mais do que chancelado, então vale a pena. Então, pessoal, podem assistir em qualquer plataforma, tá? Curtam, compartilhem, que é um conteúdo muito relevante, de muito valor, que vocês podem, com certeza, repassar para outras pessoas que precisem. E todo mundo precisa, esse é um tema que ninguém foge dele, liderança é necessário em todas as frentes da nossa vida pessoal e profissional, tá bom? Obrigado a todos que nos assistiram, Jaque. Obrigada. Muito Nossa, obrigado. prazer estar aqui. E assim, eu vejo a trajetória, né, de vocês, eu vejo a inovação, eu acompanhei vocês desde o início, né, e eu tenho assim tido esses momentos de troca e eu desejo a vocês assim muito sucesso. Obrigado. Obrigada Valeu. pelo convite. Eu que agradeço.